Tudo bem, pessoal? Espero encontrar vocês bem aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham tido um bom dia e tenham escolhido esse tempinho para parar um pouquinho para estudar para o seu concurso, né? E vamos dar continuidade aqui na nossa aula, que nós vamos recapitular um pouco do que nós vimos na aula passada, que foi sobre sistemas operacionais. E como nós estamos especificamente falando de um concurso, que é o concurso da Prefeitura de Inhangapi, então observe bem que lá no conteúdo programático do concurso, o que está pedindo é compreender um pouco alguns sistemas operacionais, dentre eles o Windows 7. Mas para a gente poder entender o que é o Windows 7, a gente precisa entender o que é um sistema operacional. O que nós vimos, você pode ver, vou deixar o card aqui para você assistir a aula anterior. Então, dentro dessa organização do sistema operacional, aquilo que faz com que o computador funcione, sem o sistema operacional, o computador não consegue funcionar. Então existe toda uma organização dentro da estrutura lógica do computador que faz com que você possa, o usuário e a máquina, ter uma relação. Então, lembrando que os sistemas operacionais, eles nem sempre existiram. Vou indicar para vocês aqui, eu vou deixar na lista aí listado para vocês, para quem tiver interesse, vocês podem assistir o filme chamado Os Piratas do Vale do Silício, que conta um pouco da história da Apple, um pouco da história da Microsoft, como o Steve Jobs, como o Bill Gates, também eles conseguiram, né, criar um mercado de sistemas operacionais que perpetuam até os dias de hoje, principalmente os da Windows. Então, falando então de sistemas operacionais, nós vamos falar hoje sobre o sistema operacional do Windows 7, que você está vendo aí no nosso slide, né, foi um sistema que foi criado pela Microsoft, né? Quem sabe aí quem fundou a Microsoft, você vai ver lá no filme que foi o Bill Gates, né? Nas suas artimanhas ali, ele conseguiu desenvolver um sistema que pudesse interagir com o usuário por meio de interface. Então, por isso que o nome é Windows, porque o Windows significa janelas. Então, como está no nosso slide aí, ó, os sistemas operacionais, que está escrito na nomenclatura SO, foi criado pela Microsoft. É um produto comercial, tá? Que com várias versões e preço. Então, você que utiliza, as empresas que utilizam os sistemas operacionais, eles não são sistemas que são gratuitos. São sistemas que sistemas operacionais são pagos, a não ser as versões open source, que são, ou no caso, Linux, Unix, algumas versões aí que você pode encontrar muito semelhante ao Windows, né? Mas que você vai encontrar. Depois nós vamos ver um pouco sobre o que é esse open source, né? Então, esse Microsoft, apesar de existir um forte comércio da pirataria, mas essas edições elas são pagas. Então, o sistema operacional é um visual baseado em itens, né, visuais com janelas, por isso que o nome é Windows, né? Porque você abre uma janela, fecha uma janela, né? Os ícones que você vê ali, que você pode clicar naqueles ícones e ser direcionado para diversos lugares, e também os menus, né? Que você ali pode, através do menu, você escolher opções para você estar utilizando o sistema operacional. E então, mas contudo, o Windows, segundo aqui, é um sistema muito vulnerável a vírus, devido a ele ser o mais utilizado. Mas isso a Microsoft tem trabalhado bastante. Eu me lembro logo quando aquelas primeiras versões do Windows 98 ali, que a gente usava, e era muito fácil pegar vírus, né?
Hoje isso, até você manuseando o computador, mas hoje isso está sendo superado. Isso aí é uma coisa bem difícil de acontecer, mas ainda acontece. Mas a Microsoft trabalhou bastante para que isso pudesse também ser sanado. Mas hoje você tem versões de sistemas operacionais bem mais seguros. Então, aqui eu coloquei aqui que algumas versões, né? Mas o atual é o Windows 11, tá? Então, o Windows é um sistema operativo mais utilizado a nível mundial. Vamos continuar aqui na nossa aula. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas versões de alguns sistemas operacionais, já que nós estamos falando de Windows, tá? Então nós temos aqui o Windows 1, que foi lançado em 1985, o Windows 3.1, o Windows 95, a partir daí eu já passei a usar esse Windows aí, 95, né? O XP, usei bastante o XP. O Vista eu não utilizei bastante porque eu não gostei muito dele, não achei ele muito atrativo. O Windows 7 então é o que mais foi a versão mais estável da Microsoft, por isso rendeu muito o Windows 7 de 2009. Depois nós temos o Windows 8 também, que não veio muito, assim, não atraiu muito as pessoas, né? Depois lançaram o 8.1, já lançaram o menu ali, fizeram alguns ajustes, mas mesmo assim o Windows não ficou muito interessante. E depois veio o Windows 10, né? E o Windows 10, esse aí sim já deu uma estabilizada, já as pessoas, os usuários já se sentiram mais agradável, ele é um pouco mais leve e também modernizou bastante algumas coisas dentro dos sistemas operacionais. E agora, de 2021, tivemos o Windows 11. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Deixa eu voltar aqui, que sempre esse negócio insiste em me perturbar, mas eu vou adelante, né? E nós temos aí, como eu estou mostrando para vocês, o Windows 11, né? Que é a versão que atualmente está para atualizar. Bom, as pessoas ainda não estão muito acostumadas com o Windows 11, mas não interessa para nós. É para mostrar para vocês quais são as versões as atuais e por que as empresas ainda utilizam, porque o concurso ainda está pedindo, né, o Windows 7 e também o Windows 10, tá bom? Então não se preocupe com essa versão do Windows 11, que isso aí ainda talvez seja para um concurso mais adelante. Vamos continuar. Aí nós temos aí a interface, né? A logo, vamos dizer assim, do Windows 7, que é um azul meio ali céu, né? Com o símbolo do Windows e o número 7. Isso porque eles começaram a fazer as contagens, né? O Windows 1 contando como se fosse 1, 2, 7, aí veio 7, 8, 9, 10, agora estamos no 11. As principais novidades daquela época que veio do Vista, como eu falei para vocês, o Vista eu não gostei muito, não tive muita utilidade dele, mas ele trouxe algumas novidades interessantes que foram aperfeiçoadas, que deram uma estabilidade a mais quando lançaram o Windows 7. Então, quais foram as principais novidades lá do Windows 7? Primeiro, foi a melhoria do sistema, né, da interface, do desempenho, da estabilidade, da segurança, dos recursos e da funcionalidade. Então, os usuários passaram a ter um pouco mais de confiança nesse sistema que a Windows lançou, que era o Windows 7. Aí, a detecção de hardware mais aprimorada, né? Nativa e através do Windows Up-to-Date. Então, você já poderia fazer atualizações dentro do próprio sistema, né? Que é o chamado Windows Up-to-Date, que de certa forma às vezes perturbava a gente, mas era necessário, né? E aí, depois, uma das novidades é que os e-mails não vinham mais embutidos. Então isso daí também irritava bastante os usuários. E aí, eles também o Windows 7 ele veio oferecido
nas versões 64 e 32 bits. Isso daí também foi uma das novidades, trazendo uma estabilidade melhor para a estrutura do sistema. Aí, continuando nessas novidades, os ícones eram bem maiores, aí bem na foto, né? Você pode ver aí que os ícones eles eram bem maiores em relação ao Vista. E os Gesture é um nome bonito, como eu botei como dos mini programas, que podem ser adicionados lá. Olha aí o que diz. O Windows 7 é uma versão, isso é para você, para o concurso, tá? Preste atenção que eu vou falar agora. O Windows 7 é uma versão da Microsoft Windows, uma série de sistemas operativos, por isso ele ajuda, esse sistema operativo ele ajuda você a usar o computador, produzido pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores domésticos e empresariais, laptops, tablets, PCs, centros de mídia, entre outros. O Windows 7 ele foi lançado primeiramente para empresas no dia 22 de junho de 2009 e começou a ser vendido para usuários comuns, como nós, a partir da 0 hora do dia 22 de outubro de 2009. Então, isso em menos de 3 anos depois do lançamento do seu predecessor, o Windows Vista. Ou seja, rapidamente eles tentaram resolver o problema do Windows Vista e lançaram, e o Windows 7 acabou emplacando. Pouco mais de 3 anos do seu sucessor, aí veio o Windows 8, que foi lançado em 26 de outubro de 2012. Então, o Windows 7, assim como o Vista, tem disponível 6 diferentes edições. Porém, apenas o Homer Premium, o Profissional e o Ultimate são vendidos na maioria dos países. As outras 3 versões, que é o Start, o Homer Basic e o Enterprise, ele é oferecido às empresas que se concentram em outros mercados, como o de empresas. Cada edição inclui recursos e limitações, sendo que só o Ultimate não tem limitações de uso. Então você que utilizou, por exemplo, o Windows 7, ou então ainda utiliza o Windows 7, você pode ir lá pesquisar na área de sistema, vai lá em propriedades, você vai ver se o seu sistema ele é um sistema, qual é a versão dele. Ele é um Homer Premium, um profissional. A maioria das pessoas ou usam o Enterprise ou usam o Ultimate, pelo menos a maioria dos lugares onde inclusive trabalhei, nós encontramos mais essas 2 versões do Windows, pelo fato deles atenderem algumas coisas práticas ali para quem trabalha e para quem tem eles para uso doméstico. Então, olha o que era preciso, o que é preciso para você executar o Windows 7. Isso é bom para o concurso aí também, gente. Fica ligado nisso aí. Olha só o que é preciso. Ele precisa, a banca vai perguntar para ti, qual é o processador que se usa no Windows 7? Aí você pode colocar lá um processador de 32 bits ou o de 64. Beleza, tranquilo. Você pode colocar lá ou de 32 ou de 64. Lembrando que o Windows 7 ele funciona nessas 2 plataformas, tanto de 32 como de 64 bits. Sendo que o Windows 10 já é diferente. O Windows 10 ele já funciona somente em plataforma de 64 bits, tá bom? Então, o Windows 7 ele ainda roda com 1 GB de RAM, né? Que é a memória do teu computador, a memória principal do teu computador, ou com 2 GB de RAM você roda o Windows 7. Tranquilo até aí? Então, 1 GB você pode rodar o sistema,
com 2 GB também você pode rodar o sistema. E até quanto eu preciso ter de espaço no meu disco? Que é meu disco? É lá no meu HD. Quanto eu preciso para que lá no meu HD esteja disponível espaço para eu colocar um sistema operacional? 16 GB. É o suficiente, de 16, como mostra aí, a 20 GB, ou de 32 bits, ou 20 GB para 64 bits, que são 2 plataformas diferentes. Para dispositivo gráfico, ele aceita o DirectX 9 com drive WW1.0 ou superior. Lembrando que essas plataformas, como eu disse, essas configurações para executar o Windows 7, é importante você colocar isso gravado, bacana, porque provavelmente a gente vai encontrar alguma questão que vá falar sobre isso aí, que vai tocar nesse assunto, tá bom? Aí eu coloquei aqui a leitura Windows 7 Start. O Start, ele é uma edição do Windows 7 que contém menos características, ou seja, é um sistema operacional que tu coloca lá basicão do Windows 7, basicão mesmo, só praticamente tu não consegue mexer mais nada depois que ele tiver instalado no teu computador, mas ele roda como sistema operacional, roda, principalmente para quem tinha poucos recursos de configurações, como nós vimos ali, pouca memória, pouco espaço, enfim. Aí vem o Homer Base, que também é um basicão também, né? Depois nós temos o Homer Premium, que já é um pouquinho mais, um pouquinho melhorzinho, né? Já dá para você usar, já ter controle, algumas funções lá. O Profissional, esse também você já... Ele provavelmente aí quando... Eu já sei que lá quando tu for trabalhar, porque eu sei que tu já vai ser concursado, aí tu vai lembrar do professor Marco. O Marco falou sobre esse Profissional. Provavelmente vai ser o que você vai encontrar lá na tua empresa, lá onde você vai trabalhar como funcionário público. E também nós temos o Enterprise, que ele segundo aqui, é uma edição destinada somente a segmentos corporativos do mercado, sendo vendido somente através de licenciamento por volume, empresa que tem um contrato com a Software Assurance com a Microsoft, tá bom? E o Ultimate, que é muito encontrado por nós, né? Que é a versão que você usa aí quando você vai por aí nas casas, nos lares das pessoas, você que ainda usa o Windows 7. Conheço algumas pessoas que não deixam de usar o Windows 7, porque o Windows 7 ele possui uma segurança muito legal, uma proteção muito boa ainda, e pessoas confiam ainda mais nele do que no próprio Windows 10 que está por aí circulando, e no 11 que a galera ainda não conseguiu amarrar, ainda não caiu no gosto da galera, o 11. Aí nós temos aí o Windows 7. Então no Windows 7 Ultimate contém todos os recursos de todas as edições do Windows 7, e ele está disponível para usuários domésticos com uma licença individual. Então você quiser usar, você quiser comprar um Windows 7, você vai lá no site da Microsoft e você pode comprar um e utilizar. Lembrando que a galera, né, pirateia isso aí direto, mas não é nossa função aqui estimular a pirataria, mas lembrando que esses softwares, eles não são softwares grátis, eles são softwares que são pagos. Apenas ali o Linux, o Ubuntu, ou que você consegue baixar versões gratuitas, porque eles são conhecidos como software livre ou conhecidos como open source, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso nossa descrição, entra lá no grupo, vai atrás de material, me procura, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Não te esquece, hein? Foco, força e força de vontade, porque a vaga é tua.